Ei, Luciano, Oi, Liviana, tudo jóia? boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu morei em BH, sabe? Agora me deu uma nostalgia. É Só esse mesmo? boa noite, hein? Só esse boa noite já foi Boa suficiente, tudo jóia? noite, tudo bom? Né, assim? Você tá É, direitinho? é isso mesmo, é. Tá tudo certinho? Tudo certinho. Mineiro tem mania de falar muito no diminutivo, né? Então tudo fala no É, diminutivo, tudo é pequenininho, tudo é certinho. E eu que sou pediatra e pronto, fica melhor ainda, né? Porque lida com os fica adequado. pequenininhos, então tudo é pequenininho mesmo, então não tem problema, né? Vem Exatamente. visitar, depois que acabar a pandemia, vem visitar para a gente comer pão de queijo, feijão Opa, vou sim. tropeiro, né? Eu sou de Teoflotone, Minas Gerais, lá Ah, no é? Nordeste de Minas, né? Depois eu morei em Belo Horizonte, depois eu vim pra cá. Mas eu era guia em Ouro Preto, Mariana, Nossa, que Tiradentes, e às vezes legal. a gente fazia pampulha, era um circuito de história, né? E aí, às vezes a gente fazia pampulha, e aí, pô, a comida é demais, não dá pra Ai, comparar a comida, maravilhosa, nossa. Lá em Ouro de Preto comida de também. Minas, Não tem tem igual, né? comparação, Não tem não. igual, É, não tem Luciano. comparação, não. Então, boa noite, vem, vamos passear depois em Minas Gerais, todo mundo aí que estiver assistindo também, né? Vem curtir um pouquinho aqui nosso Circuito do Ouro, que é isso que ele está falando também, né, Luciano? Que é bem Com legal. certeza. Então, tem várias cidades lindas aqui, né, várias cidades históricas, bem interessante, né? Como é que você está a sua dinâmica aqui para a gente conversar, Juliana? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, a gente pensou em falar, eu e o Lucelmo, sobre a questão das crianças, dos adolescentes, dos autistas nessa pandemia, não é? Então, assim, muito se fala sobre as dificuldades. Primeiro, acho que o foco principal, claro, é a questão da doença, de prevenção da doença, mas aí, em primeiro lugar, as crianças ficam de lado, né? Ninguém fala tanto do impacto nas crianças em geral, nos adolescentes, e muito menos, então, naqueles indivíduos que têm, nos pacientes, nas crianças, adolescentes que têm diagnóstico de autismo, né? Então, assim, a Delma, que é querida, então acho que é muito importante a gente trazer essa discussão, para tentar ajudar, né, as famílias. O que eu tenho visto desde que começou a pandemia, eu comecei a fazer revisões de vários papers, de vários artigos científicos de epidemias anteriores, sabe, Luciano? Procurando, assim, o que aconteceu, qual foi o impacto na infância, nos adolescentes, ou até naquelas mães que estavam grávidas, sabe? Que tiveram bebês depois. Qual foi o impacto daquelas epidemias no desenvolvimento cerebral? Porque a gente sabe que o cérebro está em formação e tudo que acontece aí no início da vida vai ter um impacto nessa formação cerebral. E aí a gente começou a estudar muito, a gente até publicou um artigo internacional sobre o impacto, então, das epidemias. Inclusive, quando a gente publicou, a gente já trouxe artigos da Covid-19, foi lá no início, né, mas a gente já trouxe alguns artigos, e pouco se falava de crianças, e pouco se falava de crianças autistas e adolescentes autistas, tá? Então, a partir daí, a gente publicou esse paper para tentar ajudar as crianças do mundo todo mesmo e chamar a atenção dos políticos, das estratégias de saúde pública para ter um olhar diferenciado para essas crianças, né? Porque elas não vão ser o foco da infecção, da disseminação, mas elas vão ser o futuro, né, dos países, né? Então, na verdade, esse impacto que está acontecendo vai prejudicar a longo prazo. E quando a gente começou a estudar, a gente traçou algumas pesquisas de questionário, e uma era para crianças sem diagnóstico de autismo e outra para pessoas com diagnóstico de autismo. Então, essa pesquisa está em andamento ainda, não é? E a gente começou, então, a observar assim, e questionar distúrbios do sono, comportamentos agressivos, de heteroagressividade, de autoagressividade, o fato da criança, porque assim, a criança, a gente pode até dividir em idades, mas a criança com autismo, ela tem necessidade de tratamento, de terapias, e parou tudo. As terapias pararam. Então, qual o impacto dessa interrupção das terapias, ou terapias só online à distância, não é? Num cérebro que está em formação e em desenvolvimento?
qual é o impacto dessa questão de parar a escola, de não poder ir na praça lá no início, não poder ir à praia, não poder ir no supermercado, e a criança mudar completamente a sua rotina e ficar dentro de casa? Qual o impacto dessa convivência tão restrita com poucas pessoas? E quando sai na rua, as pessoas todas de máscara. Se a gente já tem um grupo, então, que tem uma dificuldade dessa questão da interação social. E aí a gente vem e reforça ainda mais o comportamento antissocial, não é? Por causa dessa questão do cuidado para não disseminar a infecção. Então, a gente começou a ter esse olhar diferenciado, o excesso de telas que é inerente aos pais que estão sobrecarregados em home office, com múltiplas tarefas a serem feitas e com o cuidado dessa criança em 24 horas por dia, que antes esse cuidado era partilhado. Podia ser partilhado com a escola, podia ser partilhado com os avós, podia ser partilhado ali numa outra atividade. E de uma hora para outra, essas crianças e esses adolescentes passaram a ser cuidados em período integral pelos seus pais ou pelos seus cuidadores dentro de casa, não é? Então, é algo que é muito importante a gente discutir. Eu queria ouvir um pouquinho de você, né, e a gente tentar trazer aqui, inclusive, algumas dúvidas que as pessoas tiverem, né, algumas colocações, alguns relatos. E ao lado dos desafios, né, Lucelmo, que quando a gente fez o artigo, a gente tem tendência a falar das dificuldades, mas eu sempre gosto de falar também das oportunidades. Claro. Então, quais são as oportunidades também que muitas famílias estão vivenciando? Porque tem famílias que conseguiram encontrar oportunidades nessa situação. Conseguiram trazer também algo de bom e de positivo. Então, a gente trazer um pouquinho isso aí, tá? Para a nossa discussão. Eu acho muito, muito importante essas coisas que você levantou, e eu acho que o pessoal pode ir fazendo perguntas aí, pessoal. E eu quero colocar uma outra coisa também, Ljubiana, que é assim, você teve um problema muito grande das intervenções. Eu acho que a minoria recebe uma intervenção baseada em aba, com uma empresa particular, que está se baseando, sabe, nos melhores procedimentos de telehealth do mundo. Isso é a minoria, isso é meia dúzia de pessoas. Não estou dizendo que estou desprezando essa meia dúzia, que inclusive eu estou nela, mas porque isso não é a realidade. A realidade do Brasil é a pessoa que vai no posto e vai no fono, e vai na TO. E isso praticamente parou no Brasil inteiro, realmente. E essa pessoa não teve o atendimento de telehealth à distância, né? Então, esse é o primeiro problema, é o indivíduo ficar sem intervenção, esse é um problema. Mas, na verdade, essas intervenções públicas, elas também não estão nem longe da intensidade necessária, da integridade do ponto de vista teórico. Então, o grande problema, na minha visão, até mais grave, é a escola ter ficado realmente esse tempo e vai ficar um tempo mais aí sem escola. Uma segunda questão muito séria. Mas tem um outro tópico que eu acho que é muito importante e que eu tenho, não sei se é uma coisa publicada, eu não vi, que eu até acho que a gente pode batendo bola aqui em relação a isso, Ljubiana, que são as pessoas que, tipo assim, vamos imaginar que você tá com desconfiança de que tem autismo, né? Então você vai fazer, agora marcou a avaliação, quando? Março de 2020. Aí para, e aí de repente você que está com a oportunidade de fazer uma intervenção precoce, você vai fazer um diagnóstico precoce, acaba, porque você não consegue fazer o diagnóstico. E aí você não consegue também, normalmente, fazer o diagnóstico online, porque tem um monte de coisa para ver, etc e tal, criança pequena e tal. Então eu acho também que teve um atraso de diagnósticos muito grande para aquelas pessoas que estavam nesse processo, né? Sobretudo aquelas que se servem da rede pública, que não tem muitas opções de, então eu vou procurar um outro profissional que faça agora, não tem muito essa flexibilidade, né? Então eu acho que isso é um outro problema que a gente vai ver daqui a um tempo. Acho que vai ter, inclusive, um impacto muito grande em todas as crianças, mas acho que vai ser especial por conta desses desafios sociais, né? Desses prejuízos sociais na população com autismo, né? Se você pega uma criança que, sei lá, que ano passado tinha 1 ano, nós estamos falando que é o período mais crucial da vida dela, porque ela não pode praticamente interagir, né? De 1 a 3 anos praticamente, né? Isso. Na verdade, aí a gente tem até 2 fatores que eu vejo hoje na prática e acompanhando também muitos pediatras, né? Que a gente acaba, que é referência, assim, para orientar os pediatras em geral,
na Sociedade Brasileira de Pediatria. E o que acontece? A gente tem aquelas crianças que têm um quadro que, como a criança está desenvolvendo o cérebro, ela precisa de interação, precisa de outras pessoas ao redor. O nosso cérebro ele foi preparado para desenvolver dentro de um contexto social, não é? Então, tem algumas crianças que, diante dessa pandemia, nessa realidade de muito tempo restrito, passaram a desenvolver dificuldades sociais, e muitas crianças dessas não têm autismo. Tem até uma intervenção, tem até um nome que fala Autistic Features. É como se fosse um quadro semelhante ao autismo em crianças que não têm estímulos sociais e de linguagem. E essas crianças, então, pelo isolamento, pela restrição de estímulo, começam a desenvolver atraso da linguagem, começam a desenvolver comportamentos repetitivos, dificuldades sociais, né? Então, a gente tem um grupo hoje de crianças, porque a gente fala que exposição à tela de 0 a 2 anos, não, é 0. Só que os pais, infelizmente, não tinham outras opções e acabaram expondo. Então, eu atendo hoje crianças, muitas vezes, que ficaram 6, 8, 10 horas na tela e que realmente desenvolveram, aí, né, não desenvolveram atrás da fala, atrás do desenvolvimento. E tem aquelas crianças também que têm o autismo, tá? E que é até difícil hoje da gente diagnosticar, porque a gente vê esses comportamentos, a gente vê o atraso da linguagem, a gente pega e vai aplicar uma escala para diagnóstico de autismo, mas tem todo esse fator de confusão ambiental. Então é um momento muito crítico. Isso que o Lucelmo falou, muito importante. A gente pega uma criança de 1 ano, que o ano passado entrou nessa pandemia, gente, o período mais precioso, a janela de oportunidade da linguagem está aberta até os 3 anos. Então, o período mais importante, se essa criança tem autismo, ela perdeu, porque aí os pais ficaram com medo de buscar atendimento, de, igual você falou, como é que a gente vai dar um diagnóstico online de autismo? A gente consegue detectar dificuldades, a gente consegue orientar a estimulação, mas é algo também que é um pouco teórico, porque na prática esses pais não podem também assumir tudo o tempo inteiro, que eles ficam sobrecarregados. Teve até um pai que colocou aqui, eu achei bem interessante. Ele falou assim, e o cuidado com os próprios pais, né? E esse casamento, e esse casal, e esses cuidadores, que, né, como é que eles ficam sobrecarregados, e a depressão nos pais também. Então, esse momento da gente tentar detectar aquelas crianças que podem ter o diagnóstico de autismo, o quanto é importante a intervenção precoce, e a gente então não conseguiu detectar, não conseguiu iniciar a intervenção. E se você pensa assim, olha, 10 meses para uma criança de 20 meses é metade da vida dela, não é a mesma proporção para a nossa vida, não é? Então, isso aí que você falou é algo muito sério, esse atraso diagnóstico, esse atraso da intervenção, no serviço público, que essas crianças muitas vezes vão para os pediatras fazer puericultura, e muitas vezes, Lucelmo, é na escolinha que o professor vai identificar, né, que tem um atraso. Porque às vezes esses pais não estão percebendo o atraso, principalmente agora que eles nem têm convivência com os crianças, não é isso? E eles também se confundem, né? Porque falam, não, acho que é isso aí porque ele não brincou agora, tá, essa pandemia tá difícil. Alguém falou assim, por exemplo, uma criança tem 1 ano, ela perguntou aqui, e ela não atende quando chamada pelo nome. Isso é normal? Não, não é normal. Uma criança com 1 ano, ela atende pelo nome. Claro que não precisa aprender 100%, mas na grande maioria das vezes ela atende. Mas também é verdade que uma criança, a depender da dinâmica dessa família nesse contexto de pandemia, que isso pode ter, porque ela nasceu já na pandemia, se ela tem 1 ano, ela nasceu na pandemia já, né? Praticamente começando a pandemia. Então, isso pode ser um fator de confusão, não sei o que aconteceu nessa casa, né? E eu acho que, uma outra coisa que apareceu aqui também, que é em relação aos professores, né? Essa capacitação. Porque, veja, quando a gente fala de autismo, o que é a intervenção? A intervenção é ensinar coisas. Porque, em tese, eu não preciso ensinar para uma criança como ela imita. Ela nasce, ela já está imitando. Eu não preciso ensinar uma criança a rastrear um objeto. Ela no berço, ela começa a ver a mãe para lá e para cá, ela já rastreia. E eu não preciso ensinar ela um monte de coisa, eu não preciso ensinar atenção compartilhada, eu não preciso ensinar um monte de coisa, explicitamente. Ela aprende na sua relação com o ambiente, mas não precisa do ensino explícito. Agora, acontece que há crianças que têm uma coisa que a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento. E isso quer dizer que este desenvolvimento é diferente. E isso pode não ser aprendido de uma maneira natural, assim, sem precisar de ensino explícito. Eu posso precisar do ensino explícito. Bom, então,
quando eu pego uma atividade de natureza acadêmica, ela pode necessitar, ela pode ter como fundamento uma dessas habilidades, que eu vou chamar aqui de habilidades desenvolvimentais. Como é que alguém é alfabetizado se ele não rastreia? Não é possível. Como é que alguém segue instrução se ele não tem comportamento de ouvinte, de comunicação? Não é possível. E assim por diante. Então, há uma relação direta de pré-requisito de habilidades desenvolvimentais para habilidades acadêmicas. E, além disso, há um outro conjunto de habilidades que estão relacionadas a isso também, que a gente chama, às vezes, de habilidades colaborativas ou habilidades de aprendiz, que é o indivíduo se comportar como aluno. Então, ele ouve uma instrução e aí ele segue, não estou falando de entender, mas de seguir a instrução, de olhar para o professor, de olhar para onde o professor quer. Por exemplo, de ele ficar virado para o professor, sentado, nesse caso, nesse contexto de pandemia, seria para a tela, né? Bom, então, o grande problema é que a escola não está preparada para fazer essa avaliação. Porque disseram para ela que isso é terapia. Eu estou falando de ensinar coisas. Ensinar coisas é pedagógico. Não importa se essas coisas são acadêmicos ou se não são acadêmicos, né? Isso está muito claro em um conjunto enorme de documentos educacionais. Mas não existem instrumentos para avaliar isso. Porque agora, por exemplo, a grande maioria das crianças com autismo senta em frente à televisão e não fica 10 minutos. E ele sai. Por quê? Porque há um problema na habilidade de aprendiz, a habilidade, tem um comportamento que a gente chama de comportamento atencional. Né? Às vezes tem a dificuldade até de entender a instrução. E na escola, eventualmente, ele podia até ter um acompanhante, mas ele não está na sua casa. E a escola não tem uma avaliação dele bem minuciosa dessas habilidades para poder treinar os pais para implementar isso. E aí nós temos um acúmulo de problemas sociais que se acumulam com os problemas acadêmicos, que não são decorrentes, não necessariamente, aí para avaliar de caso para caso, não necessariamente de um problema de inteligência e de compreensão, mas de um problema de um outro comportamento atencional que não está sendo trabalhado adequadamente. E aí, Liubiana, já nesse sentido que eu queria te perguntar, como é que tem sido a relação dos pais com as medicações na relação com os médicos? Na verdade, eu estava discutindo isso muito esses dias, porque quando não estamos em pandemia, chega uma criança aqui com uma dificuldade comportamental, uma dificuldade atencional, eu tenho outras estratégias para eu iniciar antes de até pensar na medicação. Então, a medicação, na minha prática clínica, ela não é a regra, ela é a exceção. Tá? Então, não é toda criança que vai chegar que vai receber medicação. Então, no geral, o que a gente faz? Organiza rotina, horário de sono, tempo de tela, né? Atividades que estimulem a atenção, atividades que estimulem o engajamento no aprendizado, atividades que estimulem a intenção comunicativa, não é? A imitação. Então, eu vou tentar trabalhar atividades que vão treinar esses comportamentos, né? Que são comportamentos, às vezes, inapropriados. Então, eu vou tentar, ambientalmente, colocar essa criança, às vezes, na prática de esporte, organizar essa rotina, melhorar a alimentação. O problema é que, durante a pandemia, a gente está sem opção. Eu não tenho como, na escola, ajudar a trabalhar com essa criança, eu não tenho como colocar essa criança numa prática esportiva, eu não tenho como colocar essa criança numa aula de música ou num ambiente de uma pracinha todo dia, que é aquela criança, às vezes, que não tem condição, mas que pode ir para uma pracinha brincar e fazer piquenique com os amiguinhos, não é? Então, hoje, e os pais estão muito cansados, muito sobrecarregados. Então, também está difícil até para os pais assumirem as atividades para estimular, por exemplo, o desenvolvimento das funções executivas no cérebro dessa criança. Uma criança tem dificuldade de atenção, né? Então, as medicações agora, elas estão, muitas vezes, entrando de forma um pouco mais precoce do que se não fosse um momento de pandemia, né? Só que eu falo muito assim, Lucelma, a gente tem um cérebro aqui. A medicação, ela não vai tratar o cérebro. Ela vai ajudar, mas o que realmente cria rede neural, o que eu quero para criança autista e adolescente é criar rede neural. Se eu quero criar rede neural, eu preciso de estímulos. Porque o que cria rede neural é estímulo, não é medicação. Medicação ajuda a minimizar, às vezes, o comportamento, e tem criança que vai responder e tem criança que não vai responder, né? E aí tem até que ter uma boa relação, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão muitas vezes a gente fica direcionando, dependente da medicação, achando que eu estou dando a medicação e aquilo vai ajudar a atenção, sendo que a medicação ela é um coadjuvante para que essa criança possa participar e aprender mais nessas experiências do dia a dia. Só que as experiências estão restritas, né?
Claro que tem famílias, que a gente até colocou de oportunidades, tem famílias que procuraram alternativas, e às vezes famílias que têm condição, então colocou um professor particular em casa. E tem muitas crianças que até começaram a ter muito mais resultado em casa com um professor particular do que naquele ambiente da escola que ela vivenciava antes com o monitor, por exemplo, sabe? Porque essa criança provavelmente ela tem uma dificuldade sensorial, se desorganiza naquele outro ambiente, e em casa ela está mais focada ali, né? É engraçado que eu tenho criança que nunca comeu fruta e que aí começou a colocar uma professora para ir lá, para poder estudar o conteúdo, e aí a criança começou a comer fruta com a professora. Criança autista com uma seletividade alimentar imensa, entendeu? Então é isso, claro que o tratamento e a avaliação ela tem que ser individualizada. Cada indivíduo vai ter uma necessidade, cada indivíduo vai ter algo que está mais comprometido e algo que tem também de dom, de algo a ser desenvolvido, não é? E a gente tem que então individualizar e avaliar dentro do contexto também daquela família. Tem criança que tem irmãozinho, tem criança que não tem. Tem criança que pode ir, né? Tem criança do interior que pode ter mais acesso à área externa e tem criança que não tem, não é? Então, assim, agora, infelizmente, sabe, Luciano, eu vi muitas crianças e também outros pediatras com muitos comportamentos agressivos, autoagressivos, heteroagressivos, que pioraram muito, que ganharam muito peso, com distúrbios do sono, e aí fica muito difícil, porque a gente não deve ficar também dando, né, tá com um comportamento assim, vou dar uma medicação, tá com um transtorno do sono, vou dar outra medicação, Então, algo muito complexo e muito desafiador. A gente que ama cuidar dessas crianças e desses adolescentes, a gente fica tentando dar o suporte para essa família, para tentar minimizar o impacto, mas o impacto, na verdade, ele é inerente, né, à situação, à pandemia. Exatamente. Tem duas perguntas aqui interessantes. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, pessoal. Se meu microfone está dando interferência ainda, vocês me falam, que aí eu mudo aqui. Eu não tenho dificuldade, não. Põe direto aqui o fone. Tem duas perguntas aqui interessantes. A primeira, assim, como é que os terapeutas podem ajudar nessa coisa da aula remota? Então, às vezes os terapeutas, por exemplo, quem tem a formação em ABA, muitas vezes vai fazer esses treinos atencionais que são necessários, vão fazer esses processos, né, de, por exemplo, adaptação de atividade. Mas isso não é bom. O certo é que a escola fizesse isso. Por quê? Porque nem todo mundo tem acesso ao terapeuta que vai fazer esse trabalho, né? A grande maioria das pessoas só tem a escola pública, é o único espaço. E a escola pública tem a obrigação de fazer isso, assim está descrito em toda a legislação, desde a Constituição até LDB e tudo isso. Então esse seria o ideal. Uma outra pessoa perguntou quais são as formas de diagnóstico. As escalas, uma psicóloga. As escalas a gente chama de padrão ouro, são o ADIR, né, ADI Revised, e a EIDOS 2, né, a ADOS e FIM 2. O problema é que nenhuma delas, elas não estão validadas em língua portuguesa, então a pessoa tem que dominar em outra língua e fazer as adaptações culturais necessárias ou utilizar outros protocolos para avaliar os sintomas especificamente do autismo, né, os sinais que aparecem. Então talvez tenha que ser indireto, dependendo do caso. E eu queria introduzir uma outra questão aqui, Ljubljana, e dialogar com você sobre isso, que eu acho que é uma das questões, apesar de eu ser de uma área, né, da educação e na área de ABA, eu acho que talvez uma das áreas mais subestimadas da intervenção, e que eu acho que, por exemplo, é uma coisa que poderia estar acontecendo agora, poderia se encontrar formas de produzir essa estimulação, é a atividade física. Que ontem eu estava falando sobre isso numa outra live de uma universidade. Então, essa é uma coisa assim que ela é quase tudo. Atividade física tem evidência para quase tudo, né? Para quase tudo, problema mental, problema de saúde, um monte de coisa. É uma coisa, né, que tem um impacto global enorme, absurdo, né? Que você pode fazer um monte de coisa em casa, você pode pegar um quarto e fazer um circuito, você pode, né, dar uma volta no quarteirão. É claro que eu sei que tem pessoas com autismo, com problemas comportamentais muito graves, e que a gente não consegue, né, engajá-los nessa atividade, é muito difícil, etc. e tal. Mas para uma grande parte a gente consegue. Então eu acho, por exemplo, que essa era uma das oportunidades que a gente podia fazer e que eu vejo pouco a gente discutir para que houvesse, né,
um impacto sobre uma série de coisas, inclusive uma coisa que você falou, né? A questão do peso, por exemplo, e a questão do sono. A questão do peso, ele é um preditor importante de saúde global do indivíduo, e nós temos, como você disse, não tem remédio para autismo, tem remédio para sintomas secundários de autismo. Então, aqueles que têm teste de evidência em população com autismo, que é aripiprazol e risperidona, ambos têm um efeito colateral muito especificamente de peso, né? E aí você já lida com essa questão. E um dos maiores fatores preditores de agressividade é o problema do sono, o transtorno de sono, que é e isso eu posso dizer assim de cadeira, porque meu filho sempre, assim, foi uma dificuldade enorme para dormir. Mas quando eu falo enorme, é enorme, desde que ele nasceu. Isso é um pepino em casa, né? E imagina, no tempo de pandemia, no tempo que você não pode sair, é claro que isso fica pior, né? Isso, olha lá, a medicina de sono e drogas já entrou aqui. Eu acabei de ir no médico, eu também tenho problema de sono, eu estava vindo da medicina do sono hoje, que eu fui fazer polissonografia, vou ter que usar CPAP e tal. Então isso, eu sei até individualmente que isso tem um prejuízo enorme para a qualidade de vida. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão do exercício, das atividades físicas, e essas possibilidades que essas famílias podem aproveitar. As atividades físicas, hoje a gente sabe que tem um impacto, quando a gente vai estudar o cérebro, a gente consegue observar objetivamente com exames, por exemplo, ressonância funcional, mapeamento cerebral, você consegue observar o ganho no cérebro de qualquer criança, né? A gente não vai falando especificamente no autismo, mas tem vários estudos no autismo, inclusive aqui na pós-graduação a gente já teve estudos, que a gente já teve pessoas na pós-graduação que eram educadores físicos, olha que legal, sabe? Então, assim, o quanto que é importante a gente trabalhar uma atividade física, porque, gente, o cérebro responde com prazer. E quando a criança está fazendo atividade física, ela tem prazer. Então, ela vai aprender, a gente não quer trabalhar imitação, porque isso tudo que o Luciano falou, por que o menino aprende sozinho? Porque ele tem capacidade de imitar o comportamento do outro, né? Então, se a gente trabalha imitação na atividade física, de forma prazerosa, a gente está desenvolvendo lá no cérebro o potencial de imitar também em outros ambientes, em outros contextos. Olha que lindo isso, não é? A gente libera endorfina, que é o hormônio do prazer, a gente melhora o condicionamento físico na atividade física, a gente trabalha, a gente falou de atenção, planejamento motor é essencial para a criança com autismo se desenvolver, não é? Então, assim, quando a gente está praticando atividade física, a gente trabalha o planejamento motor, a gente melhora o condicionamento, a gente melhora a qualidade do sono dessa criança, que você está falando a importância do sono. Hoje, o que a gente está vivenciando? Esses meninos ganham peso e muitos têm seletividade, aí eu acompanhando aqui, eu vejo muitos com colesterol elevadíssimo, glicemia, pré-diabéticos, olha que absurdo, sabe? Então, assim, o que está acontecendo é um absurdo e não é culpa dos pais, porque é algo que fica meio sem opção, né? Criança com seletividade trancada em casa. E aí a atividade física, é claro que ela vai melhorar esse metabolismo. Ela vai diminuir também o risco desses transtornos de colesterol, de glicemia, vai melhorar o metabolismo geral. E a atividade física, ela trabalha a respiração. Quando você trabalha a respiração, você trabalha também controle inibitório, né? Então a gente tem algumas técnicas que a gente chama de biofeedback, por exemplo, neurofeedback e biofeedback, e muitas vezes a gente trabalha a respiração para melhorar a atenção plena, para melhorar o controle inibitório do comportamento, não é? Então, quando você trabalha a respiração na atividade física, você também está ajudando nesses comportamentos inadequados, desses rompantes de agressividade. Então, a atividade física ela é incrível para ajudar essas crianças e os adolescentes. E o que o Luciano falou, gente, não precisa de nada muito elaborado. Eu falo com os pais, vai dar uma volta no quarteirão, né? Assim, vai dar uma volta, vai brincando, monta esse circuito em casa, faz alguma coisa divertida, coloca uma música e vai dançar, né? Então, se eu gosto muito lá do Fit Dance Kids, já que vai assistir tela, assiste Fit Dance Kids, que é um tanto de criancinha dançando. Tô fazendo propaganda deles não, mas que eu acho tão bonitinho, que as menininhas dançando. E aquilo vira um prazer para a família dança junto, a família, eu faço lá em casa com meus meninos, né? Danço com eles.
Então, assim, é prazeroso para os adultos, é prazeroso para a criança, é um momento de interação, né, dos pais com o filho, um momento que o pai vai sair com o filho para dar uma caminhada, ou para andar de bicicleta junto, ou para alguma atividade, né? Então, acho que é uma oportunidade, nesse momento, da gente estar inserindo mesmo algo rotineiro. Ah, eu não posso ir para a escola, tá? Mas você pode dar uma volta no quarteirão todo dia, em determinado horário com seu filho, e isso vai ajudar o desenvolvimento dele como um todo, né? Isso é muito interessante. As pessoas aqui têm algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui. Uma pessoa perguntou qual a intervenção para TOD. A intervenção com melhor evidência para TOD, existem, na verdade, o ideal é você fazer um conjunto de coisas, mas direta, né, porque a gente fala assim, que a gente ataca direta e indiretamente. Indiretamente, por exemplo, como a gente está falando, atividade física diminui, indiretamente, qualidade do sono diminui, aumento no repertório de comunicação diminui, mas diretamente, não dá para explicar aqui porque é complexo, mas é um procedimento chamado treino de comunicação funcional, que tem a melhor evidência para TOD, para aquilo que a gente chama de os comportamentos que, quando eles estão presentes, a gente chama de TOD, e são, na maioria das vezes, Paula, também para birra, também é o treino de comunicação funcional, que significa você colocar em... É difícil explicar porque é complexo, mas colocar em extinção um comportamento inadequado, nesse caso, o comportamento desafiador ou a birra, ou seja, a gente avalia qual é a função dele no ambiente, a gente faz uma avaliação, começa assim, a gente faz uma avaliação funcional, descobre qual é a função do comportamento. O comportamento pode ter várias funções. Então, nesse caso, por exemplo, de comportamentos que são sociais, ele pode ser por esquiva, ou seja, para se livrar de alguma situação que para ele é ruim, por tangível, para ele ter acesso a alguma coisa que dá para pegar, que dá para tocar, então é tangível, ou por atenção. Então a gente descobre qual deles e a gente deixa de dar esse reforçador, essa função, para o comportamento desafiador, ou para a birra. E passa a entregar esses reforçadores para o comportamento adequado que a gente ensina. Por exemplo, se ele faz isso porque ele quer atenção, a gente ensina ele a pedir atenção, a dizer, mamãe, e aí a gente dá atenção, ou falar alguma outra coisa, entregar um cartão, e a gente dá atenção, e não ao comportamento inadequado. Eu tenho um vídeo no YouTube chamado Treino de Comunicação Funcional, que eu explico passo a passo, e o treino de comunicação funcional é um tipo especial de DRA, então, que é reforço diferencial de resposta alternativa. Eu tenho um outro vídeo de 1 hora no YouTube explicando o que é DRA, passo a passo também. Então vão lá, que aí eu mostro lá quais são todas as premissas teóricas e tudo isso. Por conta-controle é diferente, porque por conta-controle você está tentando controlar. Aí não é esse caso do TOD, porque no caso do TOD, é ele que desafia, não é você, não é porque ele está se opondo a algum procedimento. Você está tendo contra-controle que o procedimento não está bom. Esse é o papo mais técnico da gente. Eu não vou explicar aqui porque é muito complexo, mas para as pessoas que não são da área, contra-controle é quando o indivíduo se comporta para não ficar sob controle de uma coisa que você planejou, né? E aí ele acaba fazendo outra coisa. Agora, isso que eu falei não vale para comportamentos de natureza sensorial, que eles se comportam e aí o reforço é o próprio estímulo sensorial. Aí é um outro procedimento chamado HIRD. Tem um outro vídeo também no YouTube que eu explico o procedimento, em que você bloqueia o comportamento e redireciona depois de uma demanda. Mas são procedimentos assim complexos, porque eu evito falar assim rapidinho, porque às vezes eu falo, eu já entendi, não vou ver o outro, aí faço o negócio tudo mais ou menos, não entende muito da profundidade. Deixa eu falar uma outra coisa que... essa questão do comportamento, Lucéu. A gente procura muitas técnicas, né, para controlar comportamento. Eu estudo muito medicina baseada em evidência, né, sou cientista também, neurocientista. Mas, na verdade, a gente tem que também contextualizar essa criança. Porque o que a gente vê assim, se o pai ou a mãe tem um comportamento muito reativo, essa criança ela vai imitar esse comportamento reativo. Existe uma área no cérebro que chama neurônios espelho, onde a criança vai imitar o comportamento dos pais, ela não vai imitar o que o pai está treinando só. Né? Então vai lá, faz um treinamento durante um período, mas durante o resto do período
esse pai e essa mãe demonstra, por exemplo, uma instabilidade comportamental, eu fico nervoso, eu grito, eu falo alto, né, eu me desorganizo na frente dos meus filhos, né, infelizmente, né, porque a gente é pai e mãe, acho que a gente se torna um ser humano melhor, que a gente tem que ter esse autocontrole. Nosso cérebro, eu falo com os pais, nosso cérebro já desenvolveu, né, a criança está desenvolvendo ainda, de posterior para anterior, a última área que vai desenvolver, que vai mielinizar é a parte anterior, relacionada a esse controle comportamental. Mas os pais, eles precisam ser o modelo de comportamento que eles querem para o filho também. E o que a gente vê é que muitas vezes, né, nessa pandemia piorou mais ainda, porque os pais estão cansados. E aí muitas vezes os pais não estão conseguindo se controlar. E ao mesmo tempo essa criança em casa, os pais começam a falar muito não, inibir muito comportamento, né, tentar controlar muitas variáveis ao mesmo tempo, colocar a criança lá na aula online que a criança não tem capacidade de assistir, colocar a criança para fazer algo no momento que ela não está dando conta, né? E aí esse pai fica nervoso, esse pai fica irritado, e essa criança, consequentemente, vai acabar imitando esse comportamento, tá? Então, quando a gente pensa em todos esses comportamentos, birra, que eu falo que é entre aspas, porque no autismo também tem muitas crianças que se desorganizam. Não é só uma birra igual uma outra criança, não é isso que o Luciano falou, você tem que identificar o que está por trás daquele comportamento ali. O que está acontecendo que aquela criança está tendo aquela desorganização, que às vezes é até algo sensorial, às vezes é uma questão ambiental, às vezes a gente não está percebendo o que está acontecendo ali ao redor, né? E aí essa criança está desorganizada. Então é importante que os pais tentem ter momentos para se equilibrar também. Então buscar assim, respirar, ter atenção plena, focar em questões positivas, porque o nosso cérebro do adulto, quando a gente foca e pensa em coisas positivas, quando a gente até sorri, às vezes eu estou muito chateada, muito nervosa, e eu preciso de passar, eu tenho uma bebezinha, por exemplo, e eu preciso de passar um momento, né, assim, uma expressão mais tranquila para ela. E a gente tem que pensar em algo tranquilo, em algo legal, para a gente realmente transmitir através da nossa expressão facial, da nossa expressão corporal, da nossa forma de falar, esse comportamento apropriado. Porque muitas vezes, quando a gente começa a ficar nervoso, a gente modifica automaticamente a expressão facial, a expressão corporal e a fala. E essa criança vai imitar isso. E às vezes essa criança vai até desistir de uma interação maior quando a gente tem esses comportamentos de forma repetitiva. Então, se a gente está muito ansioso, se a gente está muito nervoso, a gente, na verdade, vai dificultar ainda mais a interação e os comportamentos adequados dessa criança. Principalmente das crianças que já têm dificuldades comportamentais. Então, é um exercício, né, da gente olhar também para si mesmo e tentar ter um autocontrole, além de, claro, ter, para poucos, mas ter uma equipe interdisciplinar que apoie, que ajude, tentar ter momentos também prazerosos. A gente está preso, mas a gente pode tomar um banho e relaxar no banho sem pensar em outras coisas para recarregar energia para a gente conseguir cuidar da nossa rotina do dia a dia ali, cuidar dessas crianças, né? Então, quando eu atendo as crianças e os adolescentes, eu sempre pergunto como que o pai e a mãe estão, né? Como é que você está? Eu sempre tento acolher, porque muitas vezes é uma sobrecarga muito grande. E é uma sobrecarga também emocional, afetiva e de responsabilidade. Os pais começam a pensar muito no futuro, e nessa pandemia vem esse turbilhão de sentimentos, de preocupações. Ainda muitas vezes tem um familiar que está com Covid, perdeu um familiar com Covid, né? Então eu lembro quando eu estava escrevendo esse artigo, muito triste, eu lendo quantas crianças ficaram órfãs, né? Quantas crianças perderam avós, perderam parentes nas outras epidemias, e o quanto que desenvolveu estresse pós-traumático, sabe? O quanto que desenvolveu transtorno de ansiedade, depressão, né? Porque, assim, uma família que tem Covid não é algo simples. Às vezes a mãe tem que isolar dentro do quarto, o pai fica sobrecarregado com o cuidado das crianças, aquele medo do contágio, aquela tensão, medo de piorar, às vezes internações, gente. E a gente acha que não acontece com a gente, aconteceu na minha família, né? Mesmo eu falo, gente, eu estudei tanto, eu tentei me dedicar tanto, eu trabalhei todos os dias no hospital, né? E acontece, porque a pandemia hoje ela é universal. Então a gente também tem que olhar esse contexto. Outra coisa que eu queria falar, saiu até um estudo da Alemanha, no geral, mostrando quanto que as máscaras causam também prejuízos comportamentais. E às vezes os pais não percebem isso. Às vezes a criança está usando máscara por um tempo, isso pode gerar dor de cabeça, e a criança começa a ter um comportamento inapropriado de birra porque ela está com dor.
entendeu? E ninguém está percebendo e começa ali a reagir com essa criança, não é? Então, assim, a gente observar essas questões do ambiente, a questão do uso de máscara, a questão da criança querer sair, né? Eu tive uma criança que foi lá, cortou a rede de casa com a tesourinha da escola, entendeu? Então, assim, um menininho, então olha que perigo, né? Esse menininho cair lá. A rede do apartamento, assim se fala, né? A rede do apartamento, sim. Tá? Então, assim, a gente, né? Porque, assim, às vezes até ali um tédio de não ter o que fazer e tudo, vai lá, pega a tesoura, algo para experimentar, não é? Talvez uma intenção de ir lá fora, né? Mas olha o quanto essas crianças também estão sob risco de acidentes, sabe? Então, assim, os pais precisam de cuidar de si mesmos para ter energia para cuidar dessas crianças, desses adolescentes. E tentar, assim, entender que um momento é crítico para todo mundo. E nem tudo é só do autismo, né, Lucelmo? Eu tenho 3 filhos e eu vejo hoje os desafios imensos que eu tenho. E eu tenho vários pacientes que eu considero, né, meus filhinhos adotivos, né? Então, assim, os desafios que todos nós estamos vivenciando nessa pandemia. O impacto é grave para todo mundo, né? Tem uma pesquisa de 2009 de uma mulher da Seltzer e outros, lá em Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. Ela pegou as mães de crianças com autismo e tirou os hormônios do estresse, né? Principalmente cortisol, e mediu. E ela chegou à conclusão, toda hora falam dele aí, que as mães de crianças com autismo, elas têm um estresse semelhante a soldados em guerra e sobreviventes do Holocausto. Né? Só que, veja, nos Estados Unidos você tem tudo, imagina no Brasil. Ô, Luciano, num contexto... pesquisa, viu, eu tenho uma pesquisa, quem quiser olhar no Google eu fiz uma revisão, essa revisão sistemática foi sobre Covid, mas eu fiz uma revisão sistemática sobre famílias de crianças com autismo, porque eu sempre tive esse olhar para a família, né? E aí a gente vê isso na pesquisa, dificuldade de tratamento, dificuldade de acompanhar, dificuldade da mãe, a dificuldade do casal e a dificuldade do irmãozinho. Que às vezes está olhando esse irmãozinho, às vezes eu vejo aqui o irmãozinho com depressão, porque a família foca tanto na criança com autismo e deixa esse irmãozinho de lado. Outras vezes o irmãozinho nasceu pequenininho e eu falo, gente, esse menino, para mim, eu já estou percebendo que o menino tem traços autísticos e ninguém está vendo que está focando no outro. Então, isso aí que você falou, o nível de cortisol dos pais é muito elevado, o nível de estresse é muito elevado, né? E fica difícil de lidar com quais são as estratégias que você, que é mãe e pai, tem de lidar com o seu próprio estresse, de desativar os efeitos do estresse, né? Para que você possa ensinar para o seu filho. Seu filho, ele pode sentir raiva? Pode, todo mundo sente raiva. Mas como a gente manifesta esse sentimento? Como eu estou ajudando a minha criança a identificar os sentimentos dela? Né? Que no autismo é tão mais desafiador isso, não é, Lucelmo? Como é que eu vou ajudar ele a identificar que ele está triste, que ele está com raiva, ou que ele quer passear? Não é isso que eu falei, mostrar que ele está com uma dor de cabeça. Não é? Então, assim, como que eu vou ajudar essa criança? Eu tenho que estar bem, então, esse artigo eu convido a todos a buscar, viu? Eu vou até tentar postar ele de novo, né, com o link direitinho, que eu acho que é bem interessante. O objetivo realmente é ajudar todo mundo aí. Eu acho, e eu acho que eu vi que tem, agora você falou, né, que estão fazendo alguma coisa em relação a esse momento de pandemia. Eu acho que esse conhecimento vai ser muito relevante. Tem um pessoal lá da Universidade Federal de Feira de Santana, estadual de Feira de Santana, eu acho, que está fazendo alguma coisa semelhante também. Eu vi uma outra universidade, mas eu tenho certeza, a terceira. Então eu acho que a gente precisa de mais estudos como esse. Sabe por quê? Isso é muito importante, porque para a sociedade, autismo é the good doctor. Então está fazendo o quê? Está em casa lendo livros e mais livros. Eu lembro que eu fui ao Congresso Nacional com umas pautas, né, de algumas coisas que a gente queria e tal. E eu fui num gabinete de uma deputada muito influente, e aí o cara falou assim para mim, e aí nas pautas tinha apoio psicológico para as famílias. E aí a pessoa que é responsável falou assim para mim, olha, primeiro eu não falo com você sobre autismo, eu só falo com autista, porque você não tem lugar de fala. Segundo, que vocês pais estão querendo se dar bem em cima das costas do autismo, querendo tratamento psicológico. Vocês não têm que ter nada, vocês não são autistas. Então, você acredita? Eu não vou falar não da deputada para não entrar em... entender que às vezes a pessoa também tem uma dificuldade de enxergar a idade do outro, né? Então assim, tem que ter... mas o que acontece é que quem está fora, você tá dentro profissionalmente, você conhece, essas crianças têm nome para você. Você já conhece, você tem uma história. Então, para quem
quem não conhece, o que eu conheço de autismo? The Good Doctor. Eu vi, é ótimo. Nossa, eu queria ter um filho daquele jeito. É maravilha. Né? Porque elas por elas acaba ficando bom. Né? Então a pessoa conhece de Twitter, ela conhece de The Good Doctor, e aí ela tem a impressão de ser uma coisa positiva. Então é muito importante esses estudos, como esse que você está falando, como esses outros que estão sendo feitos no Brasil, para descrever uma realidade que não está. Que não é tão dramaticamente não é tão bonito, não é tão apelativo, e acaba não entrando bem nesses processos. 100% das séries, eu fiz um artigo sobre séries, né? 100% é gênio, Asperger, altíssimo funcionamento, só assim. Então isso é um problema, né, quando a gente pensa nesse processo. E esses meninos também, eles sofrem. Eu tenho uns pacientes até engraçado que quando começou a quarentena, teve um paciente meu que falou assim, doutora, chegou aqui adolescente, doutora Liliana, eu descobri que meu estilo de vida é a quarentena. Eu estou adorando, nossa, eu tenho que sair, eu não sou obrigada a ir para a escola, eu não sou obrigada a ir para a festa, eu não sou obrigada a ir em festa de família, eu descobri minha vida virou outra, estou feliz, só que é isso, ele estava feliz. Só que todas as dificuldades que a gente tinha, porque esse menino, ele é realmente um paciente de alto funcionamento, muito inteligente. Só que, assim, a dificuldade era ele realmente, por exemplo, ele não fazia nenhuma atividade da escola e tira total em tudo, né? Só que aí as dificuldades de socialização e as necessidades desse adolescente também de ter lá os conflitos na escola, de observar como é que ele vai lidar, trabalhar em equipe, como é que ele vai lidar com uma frustração lá na escola, porque dentro de casa muitas vezes, então, ele não está tendo essa frustração, não é? Porque a gente sabe que mesmo os autistas de alto funcionamento, que tem um QI normal ou supranormal, eles podem ter outros problemas no futuro, inclusive depressão, inclusive tentativa de autoextermínio, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, porque ele precisa de estar contextualizado. Isso aí que você falou, é lindo, é mágico, o menino continua tirando total na escola, só que não é só isso que eu quero para ele. Né? Eu como uma médica, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento, eu quero muito mais para o cérebro dele. Né? Então, é essa visão que você falou, que às vezes, não, o paciente está lá feliz, está dentro de casa, que está tranquilo, né? A família está lá cuidando, aí o menino gosta da rotina, então ele está na rotina em casa, então ele está bem. E não é bem assim. Então, essa pesquisa, eu até, né, depois vou tentar divulgar aí, que a gente vai fechar o questionário daqui uns 15 dias. É em parceria lá com a Universidade Federal da Bahia também, viu? Que eu convidei lá a doutora Rita Lucena, né, para participar. Conheço. É uma fofa. Gente boa. Então, assim, a gente tem o apoio lá, tem vários pacientes da Bahia que já, né, responderam o questionário um pouquinho grande, mas justamente para a gente trazer essa realidade, tentar colocar isso em uma matéria, tentar falar disso na mídia, não é? Porque a gente precisa, e aí, como é que vai ser depois? Porque, seu Anselmo, hoje, segundo o CDC, é uma criança para cada 54. Se eu não estimulo essa criança do início, ela vai ter muito mais prejuízos de desenvolvimento do que se eu estimular precocemente. Só que essa criança está dentro de casa, ela não tem escola, nem a escola que estava estimulando, né? A escolinha infantil, estou falando escola lá maternal e tudo, onde ela podia ter estímulos de linguagem, comunicação, ela não tem terapias. E aí, qual vai ser o impacto disso para essa criança? Qual o impacto disso para essa família, nesse momento e a longo prazo? Qual o impacto disso na saúde global e na economia? Porque isso aí, claro, vai mudar toda a realidade desse ser humano. É um ser humano que precisa de ser feliz, que precisa de desenvolver o máximo das suas habilidades, né? Que precisa de ser olhado de forma diferenciada. Eu tenho paciente aqui que todo mundo focava nas faltas e eu percebia que não, esse menino tem um dom para música, ele tem uma alta habilidade. Esse menino tem um dom para desenho, o menino foi lá e ganhou um concurso nacional de desenho, entendeu? Então são meninos brilhantes, mas que se você não tem esse né, olhar, esse acompanhamento, você não consegue ajudar a desenvolver habilidades também, sabe? Então acho que a gente precisa de falar mais, precisa de levar mais para a mídia, precisa de até exigir, sim, igual você falou aí, né? Essa pessoa falou que não precisava, né, de acompanhamentos. Mas e aí, como é que vai ser o retorno? Hoje eu estava falando, como é que vai ser o retorno? Uma criança de 8, 10 anos para uma sala de aula, onde vai estar todo mundo espaçado, todo mundo tem que ficar sentado, só pode comer dentro da sala, não pode sair, não tem recreio, né? Então, como é que vai ser isso esse ano, entendeu? Como que está sendo essas escolas públicas que o povo manda material para casa para os meninos fazerem o material e levar, que aqui em Minas está sendo assim. Né? Então, como vai ser o impacto dessa questão até da aprendizagem, né? Do conteúdo pedagógico, sabe?
Então, assim, é importante a gente avaliar, individualizar, e assim, ó, Luciano, eu falo que acho que o objetivo agora é saúde mental. O principal é saúde mental, é ser feliz, não é? Então, assim, se a criança está feliz, se a criança não está deprimida, não está com outros problemas, esse é o nosso objetivo principal. Então, acho que a gente tem hoje como equipe de ter essa responsabilidade, de também não trazer sobrecarga, né? Às vezes a gente tenta trazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, calma. Vamos pensar nela como uma criança, cadê a vida de criança? Cadê também, né, o tempo para ela poder brincar, para ela distrair, entendeu? Então vamos também devagar aí, que às vezes, né, tem pais que entram numa questão de necessidade, a neura de ter que trabalhar, tratar o dia inteiro, fazer um tanto de coisa dentro de casa. Então a criança também aprende com outras experiências e outras possibilidades, né? Eu acho que tem uma coisa também em relação a essa neura, que é assim, por exemplo, e que é muito danoso se você pensa a médio e longo prazo. O pai fala assim, não, por exemplo, aula, né? Tem que prestar atenção na aula, são 3 horas de aula. Então ela vai lá, senta, que 10 minutos a criança fala, não quero mais. Aí o pai fala, não, vai ter que ficar assim, senhora. Aí que 12 minutos fala assim, não, mas eu não quero. Aí fala, não, vai ficar aqui a aula. Daqui a pouco o menino dá um pulo, ele grita, chora, aí ele consegue sair. Ou seja, a gente impõe uma situação que a gente não consegue garantir. E aí ele acaba tendo sucesso quando o comportamento é mais grave. Então eu sempre digo o seguinte, só entra em briga que você consegue ganhar. Então vê, meu filho, por exemplo, ele gosta de comer na sala, né? Só que ele tem que comer na cozinha, na mesa, né? Então tá bom. Então, aí, qual que é a instrução? A instrução é a seguinte, que eu falei para a mãe dele. Se tiver um dia que você não tá bem, hoje eu não tô bem, hoje eu não consigo garantir, se ele eu não vou conseguir garantir, você já dá a comida e fala, vai comer na sala. Porque aí, você tá entendendo? Que aí ela consegue garantir. Ou ela não fala nada, e ele come onde ele quiser. Mas agora, você falar uma coisa e daqui a pouco você voltar atrás, é um problema. Então, assim, dado é comando cumprido. Eu falo isso aqui. Exatamente. Comando dado é comando cumprido. Eu falo isso todos os dias aqui com os pais. E pense então antes de dar o comando, que é isso aí que você está falando. Porque se você der, você tem que realmente cumprir, né? Exatamente. Aí você fala assim, mas eu não consigo obrigar. Então não deu comando. Depois a gente, vamos fazer uma coisa mais light agora, e depois a gente se organiza. Agora, o prejuízo, se você der um comando e não seguir, esse prejuízo é grave, é muito mais grave. Para essa mãe, né? Pensa a mãe, então, assim, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar muito tensa, vai liberar cortisol, ela depois vai ter capacidade de sentar e brincar com ele feliz. Exatamente. 20 minutos depois ela vai gastar os 20 minutos ali na briga, na guerra, né, para ele poder fazer o que ela está querendo. Ele não vai fazer e todo mundo vai ficar nervoso, o clima vai piorar e ela não vai ter aquele prazer, aquela capacidade de sentar para brincar depois, para olhar no olho, para se conectar com o filho dela, para realmente fazer essa estimulação com afeto, porque ela se desgastou ali emocionalmente. Então isso aí que você falou é super importante, né? E é uma coisa impressionante, assim, claro que varia, né? Mas em geral as crianças sentem quando você não está bem. E aí elas também não ficam bem, ficam mais nervosas, ficam mais agitadas. Você começa a brigar com outras pessoas, como você falou, né? Dá modelo de briga, de comportamento mais agressivo. E isso a criança acaba se comportando daquela forma. Então, ou seja, é um ciclo vicioso, né? Que a gente tem que pensar, refletir, se organizar, dialogar com espaços como esse aqui, para a gente poder ser capaz de se antecipar essas situações e não entrar nessas situações. Agora, é claro que às vezes você tem que garantir, tudo bem, mas se você consegue garantir, ok. Né? Por exemplo, essa criança quer muito uma coisa, se ela não pode, esconde essa coisa, não deixa ela ver, porque diminui a probabilidade dela ter um comportamento mais inadequado. Então, essa é a questão de você saber antes, pensar, planejar, organizar o ambiente para tentar evitar que o problema comece. Né? Porque depois que ele começa, é uma dificuldade e a situação emocional dessas famílias está muito grande, está muito pesada. Esses dados que tem nessa pesquisa, na pesquisa que você fez, fora de pandemia, né, era grave, hoje na pandemia seguramente ele é um quadro muito mais grave. Para terminar, o Lubiana, que nosso tempo está acabando aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão das escolas, a volta às aulas, que é um medo muito grande
grande dessas famílias. A minha grande preocupação, eu tenho dito muito isso, que é assim, eu não entendi por que os planos de vacinação não incluíram os professores. É um equívoco logístico, na minha interpretação, né, de pensar o planejamento do país, a equipe escolar, na verdade, não só os professores, e temos um problema grande, que é o fato de as crianças no Brasil têm muita dificuldade de aderir a um protocolo comportamental. E não estou falando só de crianças com autismo, estou falando de todas, porque a indisciplina da escola é um negócio absurdo, né? Eu lembro de ter uma escola aí que eles deram as máscaras, né? Aí as crianças pegaram as máscaras e amarraram, fizeram um sutiã e brincaram todo mundo na escola. Quer dizer, a indisciplina, a bagunça na escola é um problema muito grave, porque a escola é um ambiente completamente, a nossa academia da educação é completamente anticientífica, né? Profundamente anticientífica, e isso impede que a gente desenvolva práticas baseadas em evidências para lidar com essas questões. Então eu queria que você falasse um pouco disso, de como é que você está vendo essa perspectiva. Na verdade, quando a gente fala da contaminação, contágio, as pesquisas todas mostram que o contágio das crianças pequenas, a capacidade dela de contrair o vírus, de multiplicar o vírus e de passar para outra pessoa, isso é muito baixa nas crianças abaixo de 10 anos, tá? Acima de 10 anos já é outra história. Então, nas crianças menores, elas não vão ser os veículos de contaminação, muitas vezes, né? Aí é claro que tem aquela questão, a criança menor, ela tem mais dificuldade de aderir à máscara, de usar um álcool gel, de lavar as mãos, então ela tem menos chance de contaminar e de transmitir, mas ela também tem menos potencial de se cuidar. A criança maior, ela já tem um potencial maior, né, de se cuidar, de usar uma máscara, de ter de passar um álcool gel, de lavar a mão, tá? Mas ela vai ser mais fácil de se contaminar e de passar para outras pessoas, tá? Esse momento que a gente está vivendo, e aí quando a gente fala da criança com autismo, isso é muito mais desafiador. Eu tenho pacientes que usam máscara o tempo inteiro, muito melhor que infinitos adultos aí, entendeu? Que são exemplares, assim, que não tiram máscara para nada, né? E eu tenho pacientes que não conseguem, por exemplo, usar máscara. Eu tenho pacientes que têm dificuldade sensorial com álcool gel, né? E outros já ficam querendo usar muito tempo, tem que até tomar cuidado com o toque, né? Porque fica querendo o tempo todo passar álcool gel, então começa a desenvolver esses comportamentos repetitivos. Então, assim, acho que é um momento que a gente não tem tantas respostas. Essa pandemia, ela vem trazendo muito isso pra gente. Então, acho que cada um tem que contextualizar, assim, a necessidade da sua criança, a necessidade da sua família, como que é esse ambiente, esse laço, tem pessoas de risco ou não, como que vai ser o transporte até a escola, né, como que vai voltar, como que vai ser essa sala de aula, igual eu falei, porque a criança também para ir para a aula, para ficar lá sentada, distante de todo mundo, lanchando dentro da sala, enclausurada, será que isso vai ser um benefício? Agora, se essa criança, então, assim, cada um tem que contextualizar a sua realidade, né, o que a gente está vendo, assim, dos dois lados, às vezes, tem muita, né, tem uma polêmica de um lado e de outro, mas acho que é importante a gente escutar os dois lados e individualizar, porque não tem uma regra para todo mundo, né? Acho que vai cair. Então é importante a gente, é um momento que a gente vai ter que aprender. Daqui a um tempo nós vamos ter mais estudos, a gente está aí perdendo muita gente porque não tem tratamento a doença, mas também os meninos que estão trancados em casa, sem atividades de estimulação, sem escola, isso tem um impacto no cérebro em desenvolvimento. Então, essa balança, esse equilíbrio, cada família vai ter que olhar para si mesma. A mãe e o pai sabem muito do seu filho, não é? Então, quem mais entende do filho é a mãe e o pai. Quem mais entende da sua realidade é a mãe e o pai, é a família. Então, é a família que tem que sentar, que tem que discutir, que tem que avaliar, tem que ver a capacidade do seu filho, o que é que vai trazer de benefício, o que é que vai trazer de prejuízo, de forma real. Tá? Então, acho que o importante é aquilo que a gente falou, é que essa criança seja feliz, é que isso não seja um fator de estresse a mais. Mas, então, tem crianças que vão se beneficiar e outras não. Tá? Então, de forma individualizada. Essa acho que é a mensagem que a gente tem que trazer aí para todo mundo. A questão da vacina, né, a gente, não é o objetivo aqui a gente ficar discutindo, né, mas assim, é algo que acho que todo mundo teria direito, a gente está vivendo esse momento muito triste, muito pesado, e acho que a gente precisa de acalmar o coração, né, de entrar aí né, assim, nessa questão mesmo de contato com o social, tentar se conectar com as pessoas, entendendo os pontos de vista diferentes, né, e sabendo refletir, discutir de forma aberta, de forma respeitosa, para a gente encontrar o melhor caminho para cada família, tá? Então, acho que é a gente tentar estudar, ler um pouquinho mais, trazer o que é evidência científica mesmo, para não ficar essas mensagens, né, essas
mensagens, às vezes, que atrapalham tanto, né, Lucéu? Então, a evidência científica é evidência científica, e a gente aprender com essa experiência, que a gente tem que aprender muito aí com o que a gente está vivendo. Eu peço, então, o carinho de todo mundo para ajudar a gente na pesquisa, viu? Não tinha falado com você, vou te mandar a pesquisa também, né? Então, para a gente poder ajudar as crianças, e que cada um possa também ser veículo de transmitir as informações para outras pessoas da sociedade, né, na sua escola, para grupos de crianças com autismo, sabe? Então, que todo mundo aqui leve essa palavra de amor, de carinho, de acolhimento, de tentar, né, discutir entre as pessoas o que é o melhor para cada um. Exatamente. Eu quero fazer uma outra live com você só sobre essa pesquisa, Libiana, se você topar, porque eu quero muito trazer essa coisa na prática de pesquisa para o pessoal. Eu acho que isso faz bastante diferença para as pessoas começarem a compreender ciência. Porque o problema é que é evidente que todo mundo que vem de picaretagem fala, isso tem evidência, e as pessoas não sabem discriminar quem está falando a verdade e quem não está. Então a gente precisa fazer essa educação científica. Eu acho que isso tem um valor, né, social muito grande. Saiu publicado é evidência, não é? Exato. Hoje eu sou revisora de várias revistas internacionais de artigo científico, né? E eu vejo o grande desafio que é você avaliar um paper, um artigo, para ver se realmente aquilo é válido ou não. Tá? Então, saber se tem evidência mesmo ou não, isso é muito difícil. E por isso que eu estou falando que, né, essa questão da pandemia a gente ainda vai demorar muito aí, né, para poder realmente ter uma evidência do que é o melhor. Eu tentei buscar lá das epidemias anteriores, né, para ver essa questão do desenvolvimento. O impacto existe, é real, inclusive de mães que estão grávidas durante a epidemia. Tá? Então, o impacto é real por causa desse estresse, desse movimento de tantas mudanças. Então, a gente precisa de divulgar e de ajudar as nossas crianças, que vão ser o futuro aí do nosso Brasil. Que elas sejam mais felizes, que elas sejam olhadas, tenham um olhar diferenciado para elas, e que elas sejam cuidadas com todo carinho e afeto que elas merecem. E eu desejo para você um bom trabalho na Sociedade Brasileira de Pediatria, lá na comissão, porque vocês vão ter muito trabalho nos próximos anos. Eu acho que a gente vai deveria ter, né, no Brasil isso é um problema, mas deveríamos ter muito investimento em pesquisa para acompanhar, de pesquisa para acompanhar e de serviço público para promover os serviços para essas crianças que estão tendo prejuízo, todas elas com e sem autismo. E eu acho que a sociedade brasileira, na ausência de um Estado mais presente nesse processo de pesquisa e de orientação de clínico, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um papel fundamental, porque ela de fato é um referencial para os pediatras do país, né? Então, eu acho que é uma instituição que cumpre um papel de iluminar alguns pontos. A gente viu agora, durante a pandemia, que nós temos um quadro muito grave de médicos analfabetos científicos, né? Essa discussão toda de medicação aí deixou muito claro, e de vacina deixou muito claro isso, né? Todas as instituições de medicina do mundo estão muito preocupadas com uma parte da categoria, né? Isso aconteceu no mundo inteiro, não é só no Brasil, e eu acho que é um trabalho dessas instituições agora repensar isso e como atuar nos próximos anos de modo a conseguir esse desenvolvimento. Eu até fiz um vídeo que eu fui no médico, e o médico falou para mim que máscara não servia para nada. Eu fui no lugar. Aí, como é que você volta no médico? Porque ele é analfabeto, ele não sei, né? Então você não tem como voltar no médico. Eu não vou tomar um remédio que esse médico me passou, porque ele não leu estudo nenhum, se ele leu, não entendeu. Então você tem que procurar outro médico. Então, isso acontece em todas as profissões. Acontece que é crucial, né? Claro que a medicina tem um valor fundamental. E eu quero, por fim, agradecer você aqui, te passar as palavras. O Instagram não derrubou a gente com uma hora em pontinho, mas a qualquer momento vai derrubar. Quero agradecer imensamente a você, a todo mundo que participou aqui da discussão, e te passar as palavras finais. Obrigada, Lucelmo, foi incrível, né? Obrigada, parabéns pelo seu trabalho também. Então, a gente tem essa bandeira aí na Sociedade Brasileira de Pediatria, com muito amor, dedico com todo o meu amor, tudo que Papai do Céu proporcionou aí pra gente, de capacidade de estudar, de conhecimento, a gente coloca em prática para ajudar as crianças aí, né, do Brasil. E parabéns pelo seu trabalho também, que você dedica muito, você se esforça muito, o tempo todo tentando ajudar, tá? Obrigado por essa live, acho que a gente pode fazer outros momentos de discussão, trazer outras perguntas, depois a gente vai fazer então a da pesquisa, a gente coloca o link, quem quiser responder, tá? E aí estamos aí
Quem precisar, sabe onde encontrar a gente. Viu? Muito obrigada. Maravilha. Obrigada a todos que participaram. Viu, gente? Um beijo. Beijo nas crianças, beijo em todos os pacientes, beijo em todos os adolescentes, viu? Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.